pessoal, esse foi um teste. A gente queria saber, vocês estão com saudades? Tem alguém aí com saudades desse canal? Deixa aqui nos comentários, né, Gui? Porque a gente tá de volta agora, não é isso? É isso mesmo, pessoal. Estamos de volta e vamos começar logo a falar do Ciba. O que você acha, Nick? Eu gosto desse método acelerado do nosso canal aqui. A gente já vai direto ao ponto, afinal de contas é isso que o público quer, né? A gente sempre ouviu muito das pessoas falando, cara, adoro o canal de vocês aí, porque vocês vão direto ao ponto, sem enrolação e a gente entende as coisas. Animal? Vamos lá então, né? É isso, Gui. Vamos lá. Vamos começar um pouco então com o histórico. O que você acha? O histórico do Ciba, falar um pouco sobre o que ele é, como ele foi implementado, as etapas ali, onde que a gente está e o que a gente está esperando para o futuro, né? Eu vou começar um pouquinho então, porque quando eu entrei no Open Finance, o Ciba, né, uma conexão back-channel, é uma conexão que acontece entre servidores, ele ainda estava sendo. Ele tinha começado a ser tratado, mas no final das contas ele foi meio que largado para as traças e a gente focou em outras coisas que eram mais relevantes no processo, né, do Open Finance. Mas o Ciba sempre estava ali, quietinho, e aí. Aguardando o momento de alguém falar, me implementa, né? Exato. Na verdade, nem é implementa, é como que funciona de uma forma que seja legal para todo mundo, pro cliente de fato, né? Porque, beleza, né? A gente tem o fluxo com redirecionamento e vai até o banco, né? Quando você quer autorizar um consentimento, tanto de dados, pagamentos, você clica no botão, vai para o banco, autoriza e volta, né? O Ciba é um back-channel authentication, então você não precisa ir para o aplicativo do banco, você simplesmente recebe alguma informação através do seu banco e aí você clica nessa informação que pode vir através de um push, do e-mail, do SMS, e aí você vai até o banco e faz a autorização lá. Então não tem um link de fato que redireciona você até lá. Você é levado até lá de uma forma passiva, assim, né? Então, isso é muito interessante para casos onde você não está no mesmo dispositivo. Por exemplo, eu estou num totem fazendo o fluxo lá de consentimento ou de pagamento e eu recebo no meu celular o push e eu autorizo no meu celular e automaticamente back channel lá por Sim, trás é feito APIs. a troca de tokens, né? As trocas de tokens são efetuadas e aí sim é feito o pagamento ou a transferência de dados ou o que for, né? Então, esse processo, quando foi lá iniciado, existiu uma dor muito grande, né? Porque quando foi iniciado de fato, tem uma camadinha ali dessa conexão que chama login hint. Qual que é Uhum. um ID ou uma informação que pode ser passada de um lado para o outro para que isso seja feito o autorização de fato back-channel, né? Como que isso poderia ser feito, né? E o pessoal que começou o desenvolvimento do Ciba bem no comecinho lá, o pessoal usou o próprio redirecionamento. Então, Qual a pô, chance, né, cara, disso fazer sentido, né? você tinha o redirecionamento para você pegar um ID e esse ID ser o ID para ser utilizado para fazer o back channel, né? A conexão por trás ali. E aí para mim e para o meu time e tudo mais, para a galera aqui, né? Iniciador muito forte pensando nisso, não fazia sentido e nunca entrava na nossa cabeça por que que isso acontecia, né? Por que que a gente tinha que ter um redirecionamento, autorizar e voltar? E aí foi nessa que a gente meio que ressuscitou, né, o Squad Ciba, né? O Perfeito. Squad Ciba, ele nem era um GT, porque era o Squad que tinha vários grupos de trabalho envolvidos ali para fazer funcionar. E aí, como uma spec de segurança, né?
a gente começou a trabalhar mais na camada de segurança, no guia ali de segurança e colocar o Ciba ali, né, que já estava, e a gente foi melhorando cada vez mais no decorrer das quartas-feiras de Squad Ciba, e aí a gente foi andando com as ideias e com o desenvolvimento. E aí, pô, nada mais interessante do que você gerar um consentimento, né? E esse consentimento, o ID desse consentimento, ser o long hint, né? Porra, o RP, né, tem os nomes RP e OP, né? Que Aham. é Reline Party. exatamente, que é o receptor ou o iniciador é o RP e o OP é o detentor ou transmissor, né? Então é meio que esse o nome que é utilizado nas camadas de segurança. E o que acontece? Essa conexão ela pode ser realmente gerada através desse ID, que é um ID único que sempre é gerado quando você começa um fluxo, né? Então foi uma sacada bem interessante de usar um ID único, que o login hint tem que ser um ID único e que pode ser gerado pelo RP, pelo receptor ou iniciador ali, né? Então, então a gente evoluiu, então a documentação como um todo, fizemos isso e a gente conseguiu entregar com o fluxo opcional. Então as instituições poderiam implementar isso de forma opcional, né? E aí foi uma entrega muito interessante para mim, principalmente, porque eu estava lá Tava super envolvido. Foi por depois sua do conta. Se não fosse você, a gente não teria aquela spec. Vamos falar bem a real aqui, Gui. Ah, não sei, teve bastante gente envolvida aí, mas eu fico muito feliz de ter conseguido entregar essa spec, tá? É uma spec opcional, né? Ela depende das instituições quererem implementar isso. E a gente sabe que quando as instituições querem implementar, sempre fica para depois, né? E aí, Nick, aí você consegue ajudar aqui o nosso público a entender como o Ciba começou a ser requerido, né? Não mais opcional, obrigatório. E aí, essa é uma camada que a gente está atualmente, né? Que é o próximo, que a gente já começou, né? O próximo semestre aqui do ano, que é uma das únicas entregas regulatórias que a gente tem grande, né? Para o ecossistema, é o Ciba. Eu acho que é só mais ou menos isso que a gente tem esse ano. Pois é, e no final é uma coisa que realmente o Banco Central colocou, né? Falou, não, beleza, mercado, né? Você olha para isso aqui, se vocês quiserem se resolver aí e trazer a implementação por conta própria, a spec é essa, sigam. Ninguém seguiu. E aí a ideia de falar, beleza, então vamos obrigar, né? Vamos trazer isso como uma coisa regulatória. O Banco Central, ele tem feito isso, né? Até para fazer o próprio Open Finance existir. E sempre com um cronograma, né? Marcos, né? Uma data, uma previsibilidade para o mercado. E com o Ciba não foi muito diferente. Foi trazido no ano passado, é um cronograma com a entrega do Ciba para esse ano. E realmente, do que eu me lembro aqui, esse seria o único marco que a gente tem aqui para esse ano grande, assim, uma super entrega de um negócio, vamos dizer assim, novo, né? Que não tinha sido implementado antes. O que resta ainda de lançamento mesmo é o Ciba. E a gente teve um ano, né? A gente até fez episódios anteriores aqui sobre isso, em que a gente, aproveitando que vamos ter então o Ciba, vamos já ter um olhar para uma experiência que ele resolva não só esses problemas técnicos de redirecionamento, que está dado aí, realmente vai ajudar, mas que também resolva questões específicas que envolve o PJ, né? E aí o PJ não é uma coisa só, a gente já falou isso algumas vezes aqui, acho que o público está cansado de ouvir. E PJs que são mais complexos, né? Que tem a necessidade, por exemplo, de ter múltiplas pessoas trabalhando com acesso à empresa e acesso às contas e múltiplos bancos.
e múltiplas telas, né? Às vezes você realmente prefere, geralmente o PJ prefere uma tela maior para lidar com as finanças. E aí você tem que aprovar no celular, mas você tá no desktop. Tudo isso é um monte de pontos, de peças que podem realmente falhar. E a gente sabe, elas falham, né? Se pode falhar, ela vai falhar. E a gente precisa realmente ter um endereçamento aqui para essas questões. Fora isso, né, Gui? Eu acho que tem aquela questão histórica da pasta segura, né? No iOS tem aquela famosa pasta segura, onde as pessoas colocam o aplicativo dela do banco. E aí, ótimo, né? Tá escondido, tá safe, mas aí você não pode ser redirecionado. E aí, como é que você faz a Exato. jornada? Não tem nenhuma alternativa a não ser pedir pro usuário tirar o aplicativo da pasta segura. E, inclusive, isso foi uma das coisas que a gente teve que colocar no guia de UX do Open Finance. Para falar, olha, se você não está sendo redirecionado e o aplicativo está na pasta segura, você tem que tirar da pasta segura. Agora, com o Ciba, a gente vai ter uma alternativa para isso, né? Falando, ó, não deu certo o redirecionamento? Tá, então você vai receber um push direto lá no aplicativo do banco. Vai lá. E aí você vai lá e aperta o botão e vai dar certo. Então, isso é excelente, né, cara? Eu acho que eu tô bem empolgado para ver isso, Gui. E interessante, Nick, que você entrou nesse ponto também, porque tem um aspecto bem legal do Ciba que eu não mencionei na outra explicação. Que quando você recebe esse push, beleza, você clica lá e vai para a área de autorização que a gente já está acostumado e tudo mais. Só que se você quiser deixar para depois, você também consegue. Verdade. Se eu não me engano, essa autorização ela fica válida por 24 horas, tá? Você consegue, numa área exclusiva do Open Finance, autorizar esse consentimento que você recebeu até em 24 horas. Então, isso permite, por exemplo, que, sei lá, algum funcionário seu é responsável por fazer toda essa gestão e você tem que autorizar. E igual você falou, tá na pasta segura o aplicativo. Pô, meu funcionário me avisa depois lá, eu tiro o aplicativo da pasta seguro, libero ele ou acesso o aplicativo de fato, né, que é o certo. Vou lá na área, vejo se a autorização é o que eu quero que seja feito e autorizo. Então é uma outra mentalidade que a gente consegue ter aqui de não ser totalmente em real time as autorizações. A gente pode ter elas near real time, 24 horas, né? Assíncrono, né? Então, assíncrono. Então, muito legal, muito legal. E eu vejo também uma experiência bem interessante nessa gestão, né? Porque você vai conseguir ver todos os fluxos, inclusive múltipla alçada ali também. É um ponto que a gente está bem animado. Eu espero que funcione legal e eu espero que a gente consiga fazer um monitoramento interessante. Eu não sei como ainda, mas eu acho que vai ser bem legal ter esse monitoramento e ter a possibilidade do PJ com múltipla alçada ter essa possibilidade. O monitoramento é a chave para o sucesso de qualquer coisa, né? E aqui no Ciba não vai ser diferente, Gui. Realmente precisamos cuidar muito bem dos detalhes de como que vai ser a implementação do monitoramento disso para garantir que está funcionando de uma forma com isonomia, né? Tudo funciona bem em todas as instituições a todo momento. Perfeito, muito bom. Vamos acompanhar aqui de perto, Gui. Eu acho que para quem tava com saudades, deixa aí nos comentários. Fala aí que quer continuar vendo novos vídeos toda semana. E a gente sempre adora ver o feedback de vocês. E, claro, né? Se você perceber que você não tá inscrito, eu acho que vale aquele recadinho de sempre aqui, hein, Gui? O que você acha? É isso, pessoal. Curtam e compartilhem. E até a próxima, hein? Abraço! Valeu!